Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque ele foi escolhido por Deus na eternidade para ser mediador, e porque ele é o único capaz de reconciliar as duas partes em conflito. Deus é inimigo do homem, é assim que a Bíblia apresenta, e o homem é inimigo de Deus. Porque o homem se rebelou contra Deus, ofendeu a santidade de Deus, a autoridade de Deus, o ser de Deus como um todo. E como eu tenho dito, né, a gravidade da ofensa não estava no ato em si de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas na dignidade do ofendido. Por isso, a dignidade, a necessidade de um eterno juízo, a eterna condenação no fogo do inferno para sempre. Então, Jesus é o único, porque ele também é Deus, né? Então ele é o único mediador, porque ele não vai fazer como os advogados fazem nas nossas relações, né? Uma relação em conflito, eles tentam reparar, mas sempre com imperfeição, porque eles não conseguem atender a todas as realidades, necessidades da parte ofendida e da parte ofensora. Jesus não, ele é Deus e é homem, e ele está ofendido também, ele é a parte ofendida, ele é parte ofendida. E ele reconhece ali, de forma perfeita, plena, que Deus é o ofendido. Ele não deixa de reparar nada em relação a Deus. Ele reconhece que Deus está certo em punir no fogo do inferno para sempre, que ele está certo em condenar o culpado no sentido dele de condenação e no peso e na gravidade, né, dessa condenação, porque a ofensa foi tão grave quanto é a dignidade de Deus. E Jesus, então, não deixa de reparar tudo isso. Ele reconhece a justiça de Deus e ele não diz em momento algum que o culpado é inocente, pelo contrário, ao ponto dele assumir essa nossa natureza e todas as nossas culpas nele. E ele se torna homem com esse reconhecimento e recebe toda a justiça de Deus no lugar do pecador, dos pecadores. Então ele aplaca a justiça, ele satisfaz a justiça de Deus, reconhecendo que o culpado não é Deus dessa história toda, o culpado é o ser humano. A cruz de Cristo é o reconhecimento dele de que Deus é justo, Deus foi o único ofendido, o ser humano não. E é o reconhecimento de que só nós somos culpados, nós seres humanos. Então, como disse o teólogo, né, o inferno, a condenação eterna sobe à cruz na morte de Cristo. O inferno sobe até a cruz. Jesus nunca foi para o inferno. Então, Jesus satisfaz a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, também paga pelas ofensas, pelas culpas dos culpados, né, dos ofensores, e acredita para a eternidade, mas também ele exerce nisso tudo o ofício de mediador com três funções. Esse ofício de mediador tem três funções na Bíblia, descritas muito claramente no Antigo Testamento e explicadas no Novo. São funções inseparáveis e que se qualificam, formando um único ofício, que é o ofício de mediador. Isso é importante a gente entender. Esse ofício de mediador é formado por três funções inseparáveis: a função de profeta, o mensageiro de Deus, sacerdote e rei. Essas três funções se qualificam. Ele é o profeta monárquico sacerdotal, ele é o sacerdote profeta rei, e ele é o profeta, o rei profético sacerdotal. Ele tem essas três funções, ele exerce essas três funções de forma inseparável, se qualificando essas funções, de maneira que todos os profetas e sacerdotes e reis do passado, ainda que tenham representado Jesus Cristo, não foram perfeitos como Jesus foi. Por exemplo, o profeta é quem traz a mensagem de Deus para o ser humano. Os profetas fizeram isso, mas não foram perfeitos nisso. Eles não convenceram o culpado de suas culpas e não convenceram também
do pagamento da justiça de Deus por meio do seu mediador. Eles não convenceram. Quem faz isso é o próprio Cristo. Ele convence, ele atrai irresistivelmente o culpado para ele, para que reconheça que eles são culpados e que Deus é o ofendido e e é justo em condenar o culpado, teve sua honra manchada, e que Jesus, o Filho de Deus, fez isso no lugar do culpado. O culpado merece a eterna condenação, mas está recebendo no lugar perdão. E ao convencer dessa forma, o culpado é convencido e atraído a confessar, abandonar as suas culpas, os seus pecados e viver em imediata e espontânea e humilde obediência. Você vê que coisa maravilhosa. Jesus, então, é o profeta perfeito, porque ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada. E ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, ele é um profeta, rei e sacerdote. E ele traz a mensagem de salvação de Deus plena e perfeitamente para o coração humano, né? Então, veja que maravilha, veja que perfeito mediador nós temos. Daí para comparar com outros mediadores, achar que Jesus precisa de Maria, Jesus precisa do catolicismo romano, precisa do Papa, precisa de qualquer coisa, precisa dos santos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é esse mediador. É por isso que quando a gente tem a palavra de Deus num nível inferior ao que ela é, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. E a minha interpretação superior ao próprio valor da palavra, dá nessas confusões, né? E perde essa riqueza nas confusões de achar que Jesus, que existem outros mediadores, e perde a riqueza de ver doutrinas preciosas como essa de Jesus como mediador perfeito de Deus. Ele também intercede por nós de forma perfeita, como os sacerdotes faziam, e ele é o que nos governa plenamente, muito mais do que os reis do passado. Ele é quem governa seu povo de forma perfeita. Então, esse é o tema de hoje. Jesus é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Que nós possamos confiar nele para a nossa eterna salvação e a glória de Deus. Amém.